O mundo será outro depois da Covid-19. A afirmação é do ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Daniel Bump. De acordo com ele, o mundo mudou e está mudando bastante. Bump afirma que muitas relações humanas e profissionais estão se transformando. Ele cita o e-commerce e a realização de reuniões por meio de plataformas digitais como exemplos. O empresário Daniel Bump comenta que o mundo será outro depois do surgimento da Covid-19. Vai ter um mundo pós-Covid, né, e o mundo que aconteceu antes. Muitas relações comerciais, relações humanas se transformando, né? Passou a ser comum videoconferência, coisas que pareciam mais distantes, hoje elas se tornaram mais comuns na nossa vida, né? O e-commerce, que sempre vinha mostrando como uma tendência para o futuro, aquela coisa toda que a gente parecia que ele estava até um pouco distante, apesar de ele já ser uma realidade, incrementou demais na vida das pessoas, das empresas também, né? Uma transformação geral nesse sentido. O que a gente tem visto, a gente não está falando de uma crise no nosso país, nós estamos falando de uma situação que envolve o mundo todo, isso tem afetado todas as economias. Quem diria que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, falávamos que faltaria petróleo no mundo. Hoje, nesse exato momento, não tem onde estocar petróleo, todos os navios cargueiros, todos os tanques, todos os reservatórios estão lotados. Então há grandes mudanças econômicas. A gente acredita que haverá uma tendência de regionalização de negócios, de indústrias, né? Hoje a China produz uma parte considerável dos produtos industrializados para o mundo, né? Tanto para o mercado norte-americano, como para a Europa, para a América Latina, para todos os países. Grandes indústrias se instalaram lá, trazendo os produtos para distribuição no resto do mundo, e a gente acredita que é uma grande oportunidade para os governos reverem algumas situações, tanto tributárias, quanto as situações de Ministério do Trabalho, para uma facilitação, para que as coisas girem, que o dinheiro gire nas economias locais. Essa seria uma grande diferença. A gente trabalhou durante muitos anos nessa globalização que acontece, e ela não deverá voltar atrás, né? Mas estamos passando por um período... Mas uma globalização de uma forma diferente, exatamente, com outros meios. Exatamente. Hoje a informação está muito rápida, sim, nesse formato de globalização. Você veja que hoje todos os voos entre Estados Unidos e Europa, há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, que o presidente dos Estados Unidos cancelou todos esses voos. Tu imagina a quantidade de pessoas que deixou de se deslocar entre Europa e Estados Unidos. Por que a gente cita Europa e Estados Unidos, né? Muitas pessoas também deixam de ir do Brasil para todos os outros locais do mundo. O turismo como um todo passa por um período muito difícil, que deverá ter uma retomada em breve, mas ninguém sabe precisar quando vai acabar essa situação. E quando a gente fala de vida humana, as pessoas têm muito medo, né? Porque eu não conheço ninguém que quer morrer. Tu quer morrer? Não. Pronto. Ninguém quer. Por isso que a gente usa máscara, toma todas... Adota protocolos e cuidados. Exatamente, todos esses cuidados necessários. Então vai acontecer uma transformação bastante grande na movimentação das pessoas. Certo. Bom, é tudo novo para um novo contexto, ou seja, o que valia até o início de março, talvez hoje não esteja mais valendo na totalidade, alguma coisa sempre vai acabar ficando. Se esperava, Daniel, um impacto tão forte dentro da economia brasileira e global com a própria Covid-19?
Na verdade, a gente entende que isso está no começo, né? Porque a gente não teve ainda uma previsão de fim para isso. A gente não sabe quando vai ser a retomada. Por exemplo, todas as escolas do Brasil estão fechadas. Então imagina o consumo a menor de alimentos, por exemplo, nas refeições escolares. Temos situações de crianças que a sua única oportunidade de refeição era na escola, principalmente nas comunidades e em estados mais pobres ou famílias mais carentes. Isso era uma coisa muito importante. E hoje isso tudo está parado. Todo o transporte escolar, então toda uma cadeia de ensino que vem se transformando também, partindo para muita coisa nesse relacionamento que tu tá numa tela e a outra pessoa na outra tela, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma que estamos fazendo aqui. As videochamadas, áudio e imagem, videoconferências, videoconferência. Então, é uma situação tão nova, tão inusitada, que ninguém estava preparado para uma situação dessa. É incalculável hoje a gente falar no que vai acontecer, porque a gente não sabe qual vai ser o nível de desemprego. A gente já tem visto, por exemplo, algumas lojas demitindo. Os Estados Unidos já demitiram mais nesses dias do que em toda uma década. Exatamente. Só no comércio os americanos demitiram mais de 1 milhão de pessoas. Falando especificamente nessa área, o que a gente tem visto é que o e-commerce cresceu consideravelmente, as lojas irão cada vez enxugar mais em função desse motivo, porque é aquilo que a gente fala, a gente não sabe como vai ser a retomada disso. O ser humano, por natureza, ele gosta de se relacionar com as pessoas, né? Uma experiência boa, você ir para os locais, ver, é um contato, é energia que a gente fala, que a gente gera, e esse contato é muito importante. Mas ninguém sabe como vai ser essa retomada de consumo, como as pessoas vão ver, porque primeiro a gente tem que atender as nossas necessidades básicas, né? Alimentação, saúde. Exatamente. E depois que você vai se preocupar com a troca da roupa, por exemplo, ou com outros bens de consumo durável, né, como uma troca de um televisor ou a troca de um automóvel, né? Primeiro tu tem que estar com essas situações supridas para depois pensar isso. Então, é um momento muito novo. Parece que o momento do pânico já passou, né? Porque a gente vê que já começa a ter uma contenção no mundo todo dessa situação, né? O epicentro disso foi a Itália, que teve todas aquelas mortalidades. Mais de 20 mil mortes. Principalmente ali na região de Milão, toda Vêneto. Aquela região que foi muito contaminada em função da própria relação que eles têm com a China. Então, é uma situação super desagradável que a gente está passando e difícil de medir. Então não se sabe exatamente. Até porque não hoje. se tem precedentes, né? Não se tem precedentes. O que tem são comparações lá da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. De uma gripe espanhola. Exatamente. Essas coisas vieram acontecendo, né? Aconteceram, mas há muito tempo. O meio de comunicação não era como hoje, né? Porque hoje qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo, todo mundo já está sabendo e cria uma situação para aquela coisa que está acontecendo, né? Então, é muito difícil porque não se tem uma bola de cristal, né? Com uma previsão do que vai acontecer. Tanto o segmento da indústria quanto do comércio de serviços e de agronegócios vem sofrendo impactos grandes com o novo coronavírus. A queda nos negócios atinge todos os setores. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.